Olá, bem-vindo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre vícios. Esse é um tema muito difícil de explicar. A partir de agora eu vou lançar vídeos semanais, com edição melhor, com conteúdo mais denso, tá? E eu espero que vocês gostem. Se inscreve no canal, deixe seu like, apoie aí o conteúdo. E a primeira coisa que eu quero dizer aqui é que eu vou separar o vídeo em duas partes. A primeira delas é economia e a outra teologia. Quando a gente fala em tema de vícios, é um tema muito complexo e que aborda tanto moralidade como economia. Aí são duas áreas diferentes que têm aplicações na realidade diferentes e propostas de filosofia diferentes. O primeiro conceito que eu quero apresentar aqui é o conceito de razão teórica. O que é a razão teórica, né? Você deve estar se perguntando. A razão teórica é quando uma filosofia ela se propõe a estudar o objeto, né? A ação humana. Não necessariamente a ação humana, vou dizer ação humana aqui para ficar mais didático. É uma filosofia que ela não se preocupa em trazer uma transformação para a pessoa. É uma filosofia que ela é de contemplação, de observar. Ela observa o comportamento humano e ela descreve aquele comportamento, ela estuda o comportamento. Nesse conceito aqui entra a teoria econômica. A teoria econômica ela não se predispõe a mudar o comportamento humano, a transformar o comportamento humano. Ela é somente estudo, a contemplação das ações humanas, do comportamento humano, do que o humano faz, tá? E a outra conceito que eu quero apresentar é a razão prática, a filosofia da razão prática, que é aqui a teologia que a gente vai conversar nesse vídeo. E ela sim se predispõe a mudar o comportamento humano, ela se predispõe aqui a transformar as ações humanas e ela age no sujeito, né? É antes da ação, né? Tem a ação e tem o sujeito. E o sujeito ele vem antes da ação, ela propõe ali trabalhar o humano, a pessoa que faz a ação. E nesse sentido, sim, ela propõe uma transformação nessa pessoa. E aqui a gente vai falar de teologia, tá? Eu acho que não tem como falar de moralidade, que é onde atua aqui a razão prática, sem falar de teologia. Porque qualquer pessoa que você vê falando de moral sem falar de teologia, já desconfie, né? Deixa o dislike no vídeo e cai fora. Assim como a economia também não pode falar de moralidade, nunca vai dar certo isso. E a teologia ela tem uma vantagem muito grande em relação às outras teologias ou outras visões aí, porque ela trabalha, desconhece aqui o humano como ele deveria ser, o humano perfeito que é Jesus Cristo. Então a gente já conhece esse humano como nós deveríamos ser, e por isso que a moralidade ela é objetiva, né? Dentro da teologia, ela é objetiva, ela é clara, ela tem ali o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que é virtuoso. E isso é muito importante na teologia, assim como a antropologia também. Tá, e primeiro a gente vai falar um pouco aqui sobre a razão teórica, que é da economia. Ela não trata aqui, como eu disse, de transformar um homem, tá? A gente não vai fazer nenhum julgamento moral aqui, nessa primeira parte do vídeo, tá? Então a economia ela não quer julgar as ações humanas, a gente não vai fazer isso aqui, nessa primeira parte. Na parte de teologia, assim a gente vai fazer. E a gente quer falar de vícios, né? Qual a primeira coisa que a gente tem que falar de vícios? Como ele se dá o vício? Economicamente falando, o humano ele quer satisfazer desejos. Essa é o pilar da economia. O humano ele quer satisfazer o desejo dele. Ele quer um produto, ele quer um bem. Ele quer sair de um estado de menos satisfação para um estado de mais satisfação. O que que acontece? Existe um mercado de aposta de drogas. E eu quero tratar aqui, tanto na segunda parte do vídeo, como nessa parte do vídeo, sobre duas coisas principais, que é a liberdade e a proibição. Senão o vídeo vai ficar muito grande também. E a primeira coisa que eu quero falar é que é muito importante na economia a liberdade das escolhas humanas, né? Principalmente porque ela trata a proposta de trabalho dela em cima das ações humanas. Então o humano ele tem que ser livre para tomar qualquer ação. Inclusive, isso é um conceito de riqueza, que o humano que ele pode satisfazer todo e qualquer desejo, isso é riqueza na economia. Por exemplo, eu vou dar exemplo de Jeff Bezos, que é um dos homens mais ricos do mundo. Ele, economicamente falando, ele pode satisfazer qualquer desejo que ele tenha. Ele pode satisfazer isso. Ele pode sair de um estado de menos satisfação
para um estado de mais satisfação. Isso pode ser relacionado a qualquer coisa, qualquer bem, qualquer produto. Não sei se eu vou dizer uma coisa aqui que poucos economistas têm coragem de dizer, mas se Jeff Bezos ele quer comprar uma pessoa, né, tráfico humano de crianças, de qualquer coisa, ele pode fazer isso. Porque entenda que aqui a economia ela não quer restringir as ações humanas, né? Ela não quer julgar as ações humanas, não quer transformar. Não é a proposta da economia, ela estuda as ações humanas. Por isso que a liberdade ela é um pilar tão importante na economia, porque os humanos eles precisam ser completamente livres para fazerem o que quiserem, para adquirirem o que quiserem, para escolher o que eles quiserem. E aqui a escolha humana ela se trata mais do ofertante, né? Qual ofertante eu quero aquele produto de tal empresa, de outra empresa, e a ação humana é ele satisfazer qualquer desejo. Então, a liberdade é um pilar importante por isso. O humano ele precisa ser livre para fazer o que ele quiser, satisfazer qualquer desejo dele. Aí sim, a economia, a teoria econômica, a razão teórica, ela vai estar no seu completo estudo das ações humanas. Ela vai ter ali uma visão mais limpa das ações humanas, digamos assim, do que o humano faz, e aí sim a economia ela vai ser um estudo mais preciso do comportamento humano, vamos dizer assim. Por isso que a liberdade é tão importante aqui. O humano ali na economia ele precisa ser livre para fazer o que ele quiser. Essa liberdade total mesmo. E um humano que não tem isso, por exemplo, que é proibido de fazer algumas coisas, ele acaba meio que desajustando ali o olhar da teoria econômica, né? E ela sofre um impacto porque ela não está enxergando o humano completamente livre para estudar suas ações. Como a economia ela trata das escolhas humanas, cada humano é responsável pela sua própria escolha. Von Mises ele vai dizer que todas as escolhas humanas são racionais. Né? Quando a gente fala de vícios, por exemplo, que eu vejo muitas pessoas, teve uma polêmica recente com o Felca, que ele disse que a menina, a Bianquinha, ela ganha dinheiro em cima da exploração dos vícios, que essas empresas são horríveis porque eles ganham em cima da exploração das pessoas, que as pessoas teriam que se arrepender, doar todo o dinheiro, e que tem pessoas se matando. Ele chegou a falar que pessoas estão se matando e que ela é responsável por isso, e que essas pessoas podem ter chegado no vício da aposta através dela, e que ela de alguma forma é responsável, mas isso não existe, isso não faz sentido economicamente falando, porque as pessoas elas são responsáveis pelas próprias escolhas. As ações humanas são individuais e são racionais. Está completamente errado em atribuir culpa às outras pessoas. Eu tenho responsabilidade sobre as minhas ações e a outra pessoa tem responsabilidade sobre as ações delas. O que eu estou fazendo aqui é ofertando um produto, é dando a possibilidade de escolha da pessoa de satisfazer um desejo. É exatamente isso. Se essa pessoa escolhe satisfazer esse desejo, isso é responsabilidade da pessoa, ela foi uma escolha individual dela e não pode ser culpa de ninguém se ela terminou viciada em aposta em drogas, por exemplo. Até porque antes dela fazer essa escolha, ela não era viciada, tá? Ela fez essa escolha de entrar nesse nicho de produto, de satisfazer esse desejo, e ela sabia do risco do vício. Nenhuma pessoa vai consumir droga ou fazer aposta sem saber que existem pessoas viciadas. Né? Ele chegou a falar que é por desespero, mas isso não importa. Como eu disse, as escolhas são racionais. Né? Os humanos são racionais e fazem escolhas racionais. E essas escolhas são responsabilidade da própria pessoa. Poucos economistas falam, eu vejo muita pouca gente falando disso, mas se existe uma demanda, vai existir uma oferta. E o que eu quero dizer com isso? Se um humano ele tem um desejo, outro humano ele pode dar a possibilidade da satisfação desse desejo. E é assim que se dá demanda e oferta, tá? É uma pessoa que escolhe um desejo, satisfazer um desejo, e outra que escolhe dar a possibilidade da satisfação desse desejo. Então, a oferta e a demanda ela podem existir para qualquer coisa. Cara, se você contratar uma pessoa que quer matar outra, de tráfico humano, de tráfico de órgãos, então você percebe aqui que a economia, a teoria econômica, a razão teórica, ela não lida com as ações humanas, né? Ela não promove a mudança das ações humanas.
ela simplesmente observa e estuda. Então o humano, ele teoricamente tem liberdade para fazer qualquer coisa. Como eu dei o exemplo lá do Jeff Bezos, ele tem a possibilidade de satisfazer qualquer desejo, por mais imoral que seja. E essa palavra imoral não faz sentido nessa primeira parte do vídeo, porque não existe moral e imoral aqui. É simplesmente a observação do comportamento humano, das ações humanas. E outro tópico que a gente vai falar agora é de proibição e por que isso não cabe na economia, na teoria econômica. Principalmente porque os humanos, eles precisam ter a completa liberdade para que as suas ações sejam observadas na íntegra, sem nenhum tipo de manipulação, né? Que seja clara as ações humanas e que seja livre. Por isso a importância da liberdade na teoria econômica. A proibição aqui, ela não entra, não tem como fazer sentido na teoria econômica, porque se a gente entra na questão do vício, por exemplo, de drogas, de apostas, de comida, a gente vê que tudo se torna vício. A gente não tem aqui um critério de escala, de ajuste ali, precisão em relação ao que é moral e o que não é moral, porque uma pessoa que come muito, ela pode também ser viciada em comer, ela pode se matar, inclusive. Uma pessoa que é viciada em drogas, uma pessoa que é viciada em apostas, tudo isso é um vício. Então, a proibição deveria ser geral, todos os vícios. Não existe aqui um vício é bom, outro vício é ruim, porque não existe bom e ruim. Se existe proibição na economia, ela é proibição do todo, de todo um conceito. Por exemplo, o vício. Vício em maconha, vício em cocaína, vício em todas as drogas. Ou todas as drogas são proibidas ou nenhuma é proibida. Aqui não existe, por exemplo, eu vou beber um copo de cerveja, é imoral, mas se eu estou viciado em cerveja é imoral. Ou então se eu bebo um pouco, não é proibido, mas se eu bebo muito é proibido. Não existe isso aqui. Esse critério ali de ajustar a intensidade das coisas, se é moral ou não. O Estado, ele não consegue fazer isso. A economia, ela não consegue fazer isso. Por isso que a gente vê leis bizarras. Por exemplo, eu vivo aqui no Chile e tem uma lei de que não pode beber na rua e não pode ficar sem camisa na rua. Né? E você percebe aqui que é uma lei meio bizarra. E isso se dá em todos os países porque o Estado, ele se torna como um louco, tentando ajustar aí o que é certo, o que é errado, e proibindo isso, proibindo aquilo. Às vezes proíbe uma certa quantidade de uma coisa, ou então proíbe um comportamento em certo lugar e em outro não. Então ele fica ali como que em um jogo ali de adivinhar o que é ou não imoral, a quantidade ou não, a intensidade ou não daquilo. Se apostar pouco é errado, se apostar muito é errado, eu vou proibir. E por isso que proibição ela não entra aqui na teoria econômica. Por isso que qualquer economista sério, ele vai dizer que as drogas, por exemplo, têm que ser todas liberadas, as apostas têm que ser todas liberadas sem restrição. Por quê? Porque a economia, principalmente a economia austríaca, que trata da psicologia humana, ela sabe lidar com essa demanda humana da melhor maneira possível, da maneira mais eficiente e da maneira, vou dizer a palavra aqui, mais saudável possível no caso dos vícios. Por quê? Porque quando o humano ele tem liberdade para escolher tudo o que ele quiser, a economia ela sabe se adaptar da melhor forma a atender essa demanda humana, a atender esse desejo humano. Eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que as drogas são liberadas completamente em um país. O livre mercado ele lidaria muito melhor com as pessoas que decidem, que escolhem usar drogas, do que num país onde é proibido, onde o Estado não saberia lidar com isso, e nem o mercado negro, porque surgiria assim o mercado negro. Não adianta você proibir algo como drogas, porque aqui desse lado surgiria assim o mercado negro, as pessoas iriam satisfazer esse desejo de qualquer maneira e seria deformada, né? A forma de satisfazer esse desejo seria deformada, seria modificada por causa da proibição estatal coercitiva. E desse lado aqui, que a sociedade é completamente livre para usar qualquer tipo de droga, o mercado, e quando eu digo mercado são os empresários, eles atenderiam da melhor forma possível a essas pessoas. Não estou dizendo aqui que eles têm um bom coração e que vão atender da melhor forma possível porque são boas pessoas, não. Qual é o objetivo de qualquer empresário? É atender a maior demanda possível, o maior número de pessoas possível e que essas pessoas voltem a comprar, sejam recorrentes. No caso de drogas ou no caso de apostas, seria a mesma coisa.
A empresa quer que essas pessoas apostem mais dinheiro ou comprem mais drogas e voltem para fazer isso. A exploração aqui ela não existiria. Até porque essas pessoas têm que voltar a apostar, têm que voltar a usar, têm que ter dinheiro para comprar esse produto e tem que ter saúde para comprar esse produto. Então perceba que o empresário aqui está pensando na venda dele e para ele vender, essa pessoa precisa comprar, precisa ter a disposição para comprar, para voltar a comprar e precisa ter os recursos necessários para isso, seja de saúde, seja de qualquer coisa. Então você percebe aqui que o mercado ele vai se adaptar a essa ação humana da melhor maneira possível. E não no caso da proibição, não. Quando você proíbe uma coisa, a gente tem que entender hoje que o Estado ele é um estado de controle. O Estado moderno ele é dito como um estado de controle. Ele tira a liberdade, ele proíbe as coisas. E a proibição ela deforma as ações humanas, os desejos humanos, seja com a criação de mercado negro, seja com o cara que tem que comprar droga no traficante, na boca de fumo, com a qualidade horrível, seja o cara que tem que fazer aposta no jogo do bicho ali, legal, entrar em lugares para fazer ali aquelas máquinas. A satisfação desse desejo vai ser cumprida. O que a gente tem que ver aqui é o quão deformada ela está. No livre mercado ela não seria deformada e na proibição estatal sim. E perceba que eu vou falar outra vez aqui, a gente não está falando de julgamento de ações humanas. A teoria econômica ela simplesmente observa essas ações e tenta adaptar o mercado àquilo. Por isso que em uma sociedade completamente livre e ateia, por exemplo, as pessoas poderiam comprar qualquer coisa, fazer qualquer coisa. Contratar um assassino de aluguel, em comprar uma pessoa, um escravo, qualquer demanda seria atendida. A razão prática, ela sim, ela trata do sujeito, do humano, que é antes da ação. E como eu disse lá atrás, a teologia ela tem uma vantagem enorme, porque a gente conhece o homem perfeito, a gente conhece esse homem. A gente conhece como o homem deveria ser. E aqui, por exemplo, o Tomás de Aquino ele vai dizer que as ações humanas têm que ser para aperfeiçoar a natureza do homem. Tem que torná-lo mais virtuoso. Aqui eu posso dizer que a praxeologia ela explica a ação humana e a teologia ela avalia o valor daquela ação, a moral, se é moral ou imoral. Porque essa é a proposta da razão prática. Ela sim propõe a transformação do sujeito, do homem, para que ele não tenha mais essas ações. Tá, e como fica a liberdade aqui nesse aspecto? Nesse aspecto aqui não existe liberdade, né? No cristianismo, se você é cristão, você não é livre. Aqui não existe liberdade, não tem liberdade. O humano não é completamente livre para fazer o que ele quiser, para satisfazer todos os seus desejos. Porque aqui a moral ela é objetiva. E o que quer dizer isso? Todas as ações humanas elas podem ser ditas como morais ou imorais, todas elas. Aqui a liberdade de fazer o que quiser, ela não se aplica. No exemplo que eu dei, por exemplo, do Jeff Bezos, o Jeff Bezos cristão, ele não tem liberdade para fazer o que ele quiser, isso não existe para ele. Ele escolheu não ter liberdade, né? A única liberdade que existe no cristianismo é a liberdade de escolher não ter liberdade. Qualquer teólogo que você vê dizendo que é a verdadeira liberdade, o humano é livre, eu não gosto muito desse discurso. No cristianismo não existe você abrir mão da sua liberdade, porque no cristianismo existe o que a gente chama de pecado original. Esse pecado original deixou o homem caído, né? A gente fala aqui do homem caído. Todo o bem que eu quero fazer eu não faço, e todo o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. O homem que tem uma tendência ao mal, às coisas mais, às coisas imorais. E a teologia, como razão prática, ela vai propor a transformação desse homem para que ele deixe de escolher o mal e passe a escolher as coisas boas, ou pelo menos tente isso. Por isso que o Jeff Bezos agora, que ele abriu mão da sua liberdade para ser aquele homem perfeito que a teologia já conhece, ele não vai tomar as escolhas que ele humanamente tomaria, naturalmente tomaria. Ele vai tomar decisões agora que aperfeiçoem o seu bem, que aperfeiçoem sua natureza. Então, resumindo, não existe liberdade no cristianismo e ela sim propõe a mudança do homem, a transformação da natureza humana. Você percebe que a teologia ela trabalha no homem, é antes da ação. Um homem transformado pela teologia, ele não toma ação imoral. Escolher um produto vicioso
ele não existiria, essa escolha não seria feita, essa ação não seria tornada realidade. Existiria assim a consciência do que são pecados, do que são vícios, do que é imoral, do que não é imoral, mas a escolha do imoral não seria feita. Por isso que Paulo Cogos ele é muito assertivo quando ele diz que a sociedade perfeita seria libertária e cristã. Porque aqui na sociedade completamente libertária e completamente cristã, eu vou dizer aqui que as demandas seriam virtuosas. Para que você entenda o que eu quero dizer. Os homens na sociedade cristã, eles tendem a tomar ações mais virtuosas e que aperfeiçoam a sua natureza. Então a economia ela seria modificada. Como a economia estuda as ações humanas, as ações humanas seriam virtuosas, então o mercado seria virtuoso. Essas ações explicadas pela economia seriam virtuosas. Não existiria mais tráfico humano, por exemplo. Não teria que explicar o tráfico humano porque essas ações não seriam tomadas. E o pecado original, a tendência do homem a coisas imorais, ela não justifica o homem. Não quer dizer que ele não tem culpa das suas ações. O humano ele é culpado do pecado original. Ele cometeu o pecado original. Todos nós somos culpados de nossas ações e de nossos pecados. O que o cristianismo propõe é a transformação desse homem para que ele não tenha mais essas ações. Mas se ele tem uma ação errada e se torna viciado, ele é culpado, exclusivamente culpado disso. Não estou tentando vitimizar ninguém, dizer que é culpa do pecado original, que ele não teve culpa das suas ações, ele teve culpa, mas o cristianismo ele dá a oportunidade de transformação, de modificação da natureza dessa pessoa, de aperfeiçoamento dela. E a proibição? A proibição ela também não faz sentido aqui, principalmente do Estado, porque a teologia não é uma ditadura, né? Não está promovendo aqui uma ditadura com o ditador é o Papa. Não existe isso. A proibição ela também não cabe aqui. A pessoa escolhe voluntariamente abrir mão da sua liberdade, abrir mão de fazer o que ela quiser, de satisfazer todos os seus desejos, e escolher satisfazer aqueles desejos que são virtuosos. Ela abre mão da sua liberdade voluntariamente. Então você deve estar se perguntando, então como seria aí numa sociedade que tem crime, que tem violência, o cristianismo não faz nada, ele quer converter todo mundo? Uma pessoa entra na sua casa com a arma e você vai converter ele? Não, né? Não é assim. Se uma pessoa entra na sua casa e você tem uma arma e você mata aquela pessoa, isso é moral. Como eu disse, todas as ações podem ser ditas como morais e imorais. E se uma pessoa entra na sua casa e você, com legítima defesa, mata aquela pessoa, isso é moral. Isso não é imoral. Ainda vou fazer um vídeo falando sobre leis e a importância do cristianismo na formação das leis. Tá aí razão prática, razão teórica, eu já entendi, economia, teologia. Um descreve a ação humana e o outro dá valor a essa ação. E as duas coisas são incompatíveis? Não. Você já deve ter percebido que essas duas coisas elas se complementam, mas o fator que vem antes, que é anterior à economia, é a teologia, é a cultura, é a virtuosidade. Então a gente tem que trabalhar aqui no humano mais virtuoso, que vai tomar ações virtuosas, então a economia vai ser impactada. A gente percebe aqui que é um efeito dominó na economia. Esse homem que é virtuoso, ele toma escolhas virtuosas, ele não vai tomar aquelas escolhas imorais, então o mercado ele vai ser afetado. O mercado de demandas, as demandas elas vão ser afetadas nisso. Para que fique mais claro aqui minha explicação. A teologia ela vem antes. Ela trabalha com o homem, não com a ação do homem. Então a economia ela estudaria ações virtuosas. Isso seria o ideal. Porque a gente conhece o humano ideal, o humano perfeito, que é Jesus Cristo. Se eu fosse fazer uma analogia aqui, 7 bilhões de Jesus Cristo no mundo. O mercado seria outro mercado. Seria um mercado perfeito. É isso que eu quero dizer aqui. Seria um mercado completamente virtuoso, por quê? Porque explicaria as ações virtuosas dessas pessoas virtuosas. Então eu quero que você entenda aqui o processo da coisa. A teologia ela vem primeiro como base, que modifica o homem, modificando o homem, ele toma outras ações que vão ser explicadas pela teoria econômica. Agora que você já entendeu as duas coisas, você quer saber também como se trata dos vícios das drogas nesse contexto todo, onde existem essas duas coisas, a teologia e a economia. O que seria ideal aqui não é a proibição da ação humana, mas seria a transformação do homem.
Quando a pessoa diz que tem que proibir apostas, ela não está mudando a ação humana. Ela só está proibindo esse homem de satisfazer livremente o seu desejo. Quando a pessoa fala de proibição das apostas ou de drogas, ela não está necessariamente mudando a ação humana. Ela ainda permanece lá. Ele vai satisfazer esse desejo, sim ou sim. O único que pode transformar essa ação aqui, que a economia explica, que você quer proibir, é a teologia. Não existe outra forma de mudar a ação humana, de mudar a natureza humana. Então o ideal aqui seria você tentar convencer as pessoas de que a aposta é imoral, é errado, e não proibir essa ação. A solução que eu mais vejo são pessoas que querem que o Estado proíba. O Estado é um aparato de coerção e violência, tá? É um monopólio dele. A única coisa que o Estado sabe fazer é proibir de maneira violenta e coercitiva uma ação. Mas ela não modifica a ação humana. Eu quero que você entenda aqui que proibir as drogas não acaba com a ação humana de satisfazer seu desejo por droga. A única coisa que pode mudar essa ação é a teologia. E não o Estado. O Estado ele não moraliza ninguém, ele não torna ninguém mais virtuoso. Ele só proíbe aquela pessoa de praticar uma ação, de satisfazer um desejo. A única coisa que pode mudar a natureza humana, a única coisa que torna o humano mais virtuoso é a teologia. Não existe outra forma. Então, para eu ser bem claro aqui, o que a gente deveria fazer? A gente deveria tornar todas as drogas legais, porque eu sei que é difícil falar sobre isso, né? Um cristão falando que deveria legalizar todas as drogas, mas sim, ela deveria ser completamente legais e livres no mercado. Por quê? Porque essa ação humana ela já existe. A economia ela não quer mudar essa ação humana. E o Estado ele não pode fazer isso. Ele não consegue fazer isso também. A economia ela não se propõe a mudar essa ação e o Estado ele nunca vai conseguir fazer isso. Mas o livre mercado ele se adaptaria a essa necessidade humana da melhor maneira possível. Eu não estou dizendo aqui que seria a maneira perfeita, mas seria melhor que a proibição, ou melhor que o traficante, que o mercado negro. Então, no livre mercado, essa demanda seria melhor atendida. E a teologia, ela teria que trabalhar aqui antes da ação humana. Teria que mudar esse homem, mudar a natureza desse homem, para ele mudar suas ações. Então, você que quer acabar com as drogas, você não deveria promover uma lei proibindo a venda de drogas. Você deveria convencer aquela pessoa de que isso é errado. Essa é a única forma. Não estou dizendo aqui que é a melhor forma, a forma perfeita. É a única forma de fazer isso. Eu quero que você entenda isso. A economia e o Estado eles não se propõem a mudar a ação humana. O Estado ele proíbe e o mercado ele atende. É basicamente isso. E a teologia, sim, ela modifica o homem que modifica a ação. Essa seria a solução ideal, de acordo com a teologia, com a escola austríaca aqui, ou com a minha opinião, se você quer falar assim. Então eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Ainda vou trazer mais vídeos explicando mais sobre economia, sobre teologia. Eu quero fazer isso para que vocês entendam o meu background aqui de estudo. Espero que tenha ficado claro aqui a minha opinião sobre vícios e economia, e se é imoral ou não. E deixa aí seu comentário no vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, apoia aí o meu conteúdo. E se você tem alguma dúvida, pode escrever aqui embaixo, eu respondo todos os comentários. Eu posso fazer um vídeo respondendo comentários se for uma pergunta muito interessante. E se ficou alguma dúvida, ficou alguma inconsistência aí no seu entendimento, pode deixar aqui embaixo também que eu explico direitinho. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais.